Oi aí, olá gente, mais um dia, mais um vídeo. Se é a primeira vez que você tá passando aqui e não faz ideia de quem eu sou o Gumball e eu sempre conto casos reais, misteriosos, com solução sem... Enfim, todo esse tipo de mistério eu tô contando aqui no canal semanalmente. Então se você gosta, se fosse você eu já ficava ligado. Meu pedido é, assiste esse vídeo aqui até o final e aí se você gostar, aí você se inscreve, tá bom? Me segue nas outras redes, se você quiser também. E a palavra do dia é anime. Então escreve aí que eu vou te responder e dar um coração, tá bom? É isso, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. A Kyoto Animation é um estúdio de animação japonesa que atua nas áreas de animação digital e publicação de light novels. O estúdio foi fundado em 1981 por ex-funcionários da Mushi Production e está sediado na cidade de Uji, na prefeitura de Kyoto. Diversos animes produzidos pelo estúdio se consagraram como obras famosas, tais como Look Star e K-On! A partir do ano de 2009, a Kyoto Animation passou a conceder concursos para light novels e mangás originais através de seu prêmio anual Kyoto Animation Awards. Então era um concurso e os fãs enviavam os seus esboços de anime e as obras vencedoras elas tinham grandes chances de ser publicadas pela empresa, além de também terem chance de se transformarem num anime. E esse estúdio ele não era só um, ele tinha alguns espalhados por aí. Então tinha o estúdio 1, que ficava localizado em Fushimi, aí tinha o estúdio 2, que era a sede, e tinha o estúdio 5. Então no dia 18 de junho de 2019, iniciou uma explosão no prédio 1, que tinha sido fundado em 2007. Então era uma quinta-feira, por volta das 10h31 da manhã. Essa explosão, esse incêndio começou na entrada do estúdio, bem na porta mesmo. Então, conforme o incêndio crescia, os funcionários ficaram presos dentro do prédio. Então, cerca de 20 pessoas tentaram escapar pela escada central, já que a porta estava fechada pelo fogo. Então, eles tentaram escapar pela escada subindo. Um deles até conseguiu pular a janela e se salvar. Mas 20 pessoas morreram nessa escada, intoxicadas por monóxido de carbono, já que o fogo se espalhou muito rápido e subiu uma fumaça negra assim muito forte, o que acabou envenenando as pessoas. E foi muito rápido, gente. Em questão de 30 segundos, a fumaça negra já tinha preenchido o terceiro e o segundo andar do prédio todos, o que impossibilitava as pessoas de enxergarem com clareza e também, como eu falei, era uma fumaça extremamente tóxica. E muita gente não resistiu a isso. Então o corpo de bombeiros foi acionado e o incêndio estava sob o controle dos bombeiros às 3h19 da tarde, mas só foi conseguir ser extinto por completo às 6h20 da manhã seguinte, no dia 19. E o que era estranho é que depois dessa tragédia toda, foi encontrado no local 3 facas e também alguns galões de gasolina que estavam espalhados por ali, o que era suspeito, porque a princípio parecia ser apenas um acidente. Havia 70 pessoas dentro do prédio no momento que aconteceu essa catástrofe. E aí 36 pessoas dessas 70 acabaram infelizmente perdendo suas vidas, incluindo 3 pessoas que faleceram dias mais tarde, 3 dias depois, no hospital. O oficial Hazuhiro Hayashi disse que a maioria das vítimas foi encontrada realmente na escada tentando escapar para o primeiro andar. De acordo com a polícia de Kyoto, foi muito difícil identificar as vítimas, já que a maioria, infelizmente, perdeu a vida com fogo, que danificou muito, né, os seus corpos. E aí foram reveladas algumas identidades das vítimas só no dia 22 de junho, depois que foi feita uma autópsia. Foi relatado que 2/3 das vítimas eram mulheres, ou seja, mais ou menos 20 pessoas, já que o estúdio ele era bem conhecido por ser bem inclusivo e contratar bastante animadoras para trabalhar com eles. O presidente da Kyoto Animation pediu, através da força policial, que a mídia não divulgasse os nomes das vítimas como uma maneira de respeitar suas famílias, declarando que divulgar seus nomes não ia fazer nada para o bem público. Em 25 de junho, a força policial de Kyoto
afirmou ter identificado todas as 34 vítimas e começaram a devolver os corpos das vítimas aos parentes. 2 dias depois, em 27 de junho, foi relatado que mais uma vítima havia falecido no hospital, aumentando o número para 35. E mesmo ele tratando com sigilo algumas vítimas, algumas famílias revelaram para a mídia o nome das pessoas, dos seus entes queridos, porque muitos eram animadores famosos, e aí as pessoas estavam naquela curiosidade, estavam aflitos querendo saber se essas pessoas estavam bem ou não, então a família acabou divulgando o nome de alguns animadores. E aí, por causa disso, em 2 de agosto, a polícia de Kyoto revelou o nome de mais 10 vítimas dessa tragédia, com o consentimento da família. 34 pessoas que sobreviveram ao ataque ficaram feridas, sendo que 7 delas eram algumas mulheres que tiveram os ferimentos um pouco mais graves, então elas estavam no estado crítico, mas aí foi divulgado no dia 7 de setembro que elas estavam bem, estavam passando pelos tratamentos, e que 3 dessas 7 tinham condições um pouco mais graves que as outras, mas que estava tudo bem. Então tinha muita gente no UTI, assim, era algo que deixava as pessoas aflitas, os parentes, porque sempre saía a notícia que alguém havia falecido e eram queimaduras graves, mas aí no dia 18 de setembro foi relatado que as 34 vítimas que estavam no hospital já estavam fora de perigo e estava tudo ok. Então foram liberadas, apesar de algumas terem continuado ainda na UTI com queimaduras severas, estavam assim fora de risco. Então todo mundo achava que estava tudo bem, que não ia ter mais nenhuma vítima fatal. Só que aí no dia 4 de outubro de 2019, uma mulher que estava internada na UTI acabou falecendo por conta de um choque séptico, levando o número dos mortos para 36. Além das condolências e mensagens de apoio de líderes mundiais e nacionais, fãs e empresas angariaram mais de 3 bilhões de ienes no Japão e mais de 2 milhões de dólares fora do Japão para ajudar o estúdio e seus funcionários a se recuperarem. Como resultado do incidente, várias obras, várias animações do estúdio tiveram que ser adiados por um longo tempo. Alguns eventos também, tudo foi cancelado, gente. A Kyoto realmente parou por um tempo. Esse incidente, gente, chocou o Japão no ano de 2019, já que muitos de vocês sabem que lá tem um índice de criminalidade e violência muito baixo. Assim, quase não acontece esses ataques, essas coisas. E nesse momento já não era mais um acidente, já que a polícia tinha encontrado alguns rastros, como aqueles galões de gasolina, aquela faca, que dava a entender que foi alguém que planejou tudo isso. Mas desde o princípio não foi mistério nenhum que alguém estava envolvido nisso. Mas tinha algumas pessoas pouco informadas que achavam que isso era um acidente. Mas essa história já se iniciou desenrolando e trazendo um suspeito. E esse suspeito, gente, foi encontrado na cena do crime já. No dia, ele estava entre um dos feridos do ataque, também com queimaduras graves. Ele foi identificado como Shinji Aoba, um homem de 41 anos. O Aoba já possuía um histórico criminal antes do incidente e sofria de algum transtorno mental. Em 2012, ele assaltou uma loja de conveniência em Ibaraki utilizando uma faca, o que levou a ser preso por 3 anos e meio. E alguns moradores locais que ficavam ali perto do estúdio dizem ter visto esse homem rondando o estúdio 1 dias antes do acontecido. Ele foi lá vários dias e ficava em volta do estúdio, olhando, depois ia embora, o que era no mínimo bem suspeito. O Aoba morava em Omiya, subúrbio de Tóquio. Ele morava num prédiozinho que tinha 2 andares e que ficava a centenas de quilômetros da Kyoto Animation Studio 1. Um dos vizinhos do Aoba descreveu ele como um rechonchudo desajeitado e com a pele um pouco danificada, que mal falava com nenhum dos vizinhos. Ele era muito na dele, muito quieto. Ele declarou: "Eu nunca o vi sair durante o dia, nem mesmo para a loja de conveniência. Eu o via sair com frequência por volta da meia-noite", disse o vizinho, um homem de 27 anos que se recusou a ser identificado. Mais uma marca registrada do Aoba era barulho de videogame vindo do seu apartamento, assim, muito alto. Era algo que os vizinhos reclamavam bastante, que já teve até briga por conta disso. Dias antes desse incidente, no dia 14 de junho, o Aoba tinha se metido numa confusão com um dos seus vizinhos, porque o vizinho dele estava fazendo um barulho que estava incomodando ele lá da casa dele.
Então a Aoba foi até a casa desse vizinho pra tirar satisfação. Então esse vizinho saiu pra ver o que o Aoba queria na porta dele. E aí o Aoba começou a reclamar com ele sobre esse barulho. E aí era tudo mal entendido, já que o barulho não vinha da casa desse vizinho, e sim da casa de um outro vizinho. Então o vizinho explicou pra ele que o barulho não vinha de lá. Só que aí o Aoba não quis saber, o vizinho dele disse que ele estava com os olhos muito vermelhos e com a cara de zangado. E disse que gritou com ele, mandou ele calar a boca e agarrou ele pela camiseta. E aí começou a puxar o cabelo do homem, a querer bater nele, e o homem disse que foi aterrorizante. Já dava a entender que ele era uma pessoa que não tinha um histórico assim muito bom. Algumas semanas antes do ataque, a Kyoto Animation recebeu alguns e-mails com ameaças contra a empresa, que não dava pra saber naquele primeiro momento se tinha relação realmente com o ataque verdadeiro, já que os e-mails eram de pessoas anônimas. E também, gente, a Kyoto Animation recebia até 200 ameaças por ano. Então, assim, não tinha como prever se era realidade, mesmo que eles tivessem visto. Não era só uma ameaça que eles recebiam. Então, meio que eles não deram tanta importância e deixaram pra lá, como já era costume. Agora eu vou voltar um pouco no tempo para explicar para vocês melhor e com mais detalhes como foi o ataque depois que eles chegaram até o Aoba. Então, como eu falei pra vocês, a Kyoto fazia o concurso onde ela aceitava esboços pra, enfim, produzir algum anime, pra dar oportunidade para algumas pessoas, o que era, assim, uma ideia muito boa, já que chamava atenção pra eles e também dava oportunidade deles criarem em cima de um trabalho de outra pessoa e essa pessoa ficar reconhecida por causa disso. O que era o sonho de todo aspirante artista, era uma grande oportunidade. Então o Aoba também fez os seus esboços e mandou para Kyoto com a esperança deles verem e dele passar nesse concurso. E aí, segundo a Aoba, acabou surgindo um anime da Kyoto que era plágio do seu trabalho. Ele jurava assim de pé junto que a Kyoto tinha copiado os esboços que ele mandou e não tinha dado nenhum crédito para ele. Então daí por diante começou uma busca insensável do Aoba querendo seus direitos da Kyoto Animation. Isso, segundo ele, né, tentou de todas as formas se comunicar e eles não respondiam e eles não queriam saber. Então, segundo ele, ele tentou fazer isso da maneira correta, já que ele era vítima da situação. Então, no dia 17 de junho de 2019, o Aoba comprou um carrinho em uma loja de ferragens local que ficava perto do estúdio. Ele também comprou cerca de 10 galões de gasolina em um posto próximo, e então levou o combustível para um parque onde passou a noite em um banco. Então, na manhã do dia 18 de junho de 2019, o Aoba pegou 40 litros de gasolina e transportou até o estúdio 1 por cerca de 10 quilômetros a pé, e ele estava usando o carrinho de plataforma para transportar a gasolina. Então, chegando na porta do estúdio, o Aoba espalhou gasolina por toda a entrada. Ele também atirou gasolina em algumas pessoas que estavam ali na frente ou passando na rua. E enquanto ele fazia tudo isso, ele ficava gritando que o estúdio tinha plagiado ele, assim, ele gritava que nem um louco. E aí depois ele derrubou gasolina no corpo dele e atirou fogo. Logo no início do incêndio houve uma explosão na entrada que, de acordo com a polícia, foi porque as chamas se misturaram com o ar e aí teve essa explosão. O que fez algumas pessoas acharem que era um acidente de algum fio, de algum aparelho, enfim. As pessoas que estavam na frente do prédio correram em chamas pelas ruas, desesperadas. E aí começou todo aquele incêndio no prédio que eu contei pra vocês. Então, às 10 horas da noite, a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres publicou um relato informando que o fogo destruiu o edifício completamente. O prédio não possuía chuveiros automáticos ou hidrantes internos devido à sua classificação como um pequeno prédio comercial. O que para muita gente já foi um ponto contra o estúdio, já que lá era um estúdio relativamente grande, assim. Ele não era gigantesco como a gente costuma ver assim no Japão, as coisas sempre são muito grandes. Mas ele tinha vários andares e não tinha nenhum chuveirinho, nenhum hidrante que se começasse um fogo ali tivesse como apagar, não tinha nada. Outra coisa que também pegou muito pro estúdio é que a porta estava aberta. Ela era daquelas portas que só podia entrar se você tivesse um cartão
Só que nesse dia a porta estava aberta e aí disseram que a porta sempre ficava aberta. E aí, de acordo com os funcionários, a porta estava aberta naquele dia porque eles estavam esperando por algumas visitas. Só que algumas pessoas relataram que não, que eles sempre deixavam a porta aberta durante o horário comercial, que dava liberdade assim de qualquer pessoa que quisesse entrar lá. Como eu falei, muita coisa foi perdida nesse incêndio, várias coisas foram adiadas. E aí, em 29 de junho, a Kyoto deu uma declaração dizendo que eles tinham conseguido recuperar um servidor, que foi um dos poucos que sobreviveu ao incêndio, que tinha alguns trabalhos lá que davam para recuperar e lançar. E esse foi descrito como um dos piores incêndios, já que lá quase não acontecem essas coisas desde a Segunda Guerra Mundial. Então, depois que o Oba fez isso, ele fugiu em direção à estação ferroviária elétrica. Ele ainda conseguiu correr por 100 metros de distância, mas não durou muito tempo. Ele acabou caindo no chão porque, enfim, ele também tinha pegado fogo, ele também estava muito machucado e acabou não resistindo. E o local que ele foi mais afetado era justamente nas suas pernas, então assim, não teve jeito. E também 2 funcionários do estúdio foram atrás dele e conseguiram capturar e imobilizar ele até a chegada da polícia. Então a polícia prendeu o Aoba e depois o levou para o hospital. A Aoba foi transferido a um hospital universitário em Osaka para tratamentos adicionais, onde ele recebeu a cirurgia de transplante de pele necessária. Em 5 de setembro de 2019 foi divulgado que Aoba não mais passava por riscos de vida, mas ainda estava sendo tratado na UTI e necessitava de ventilação mecânica. E ele foi um dos que ficou mais ferido, ele foi um dos casos mais graves que ele mesmo provocou. E aí ele ficou em tratamento na UTI. E aí no dia 18 de setembro foi divulgado que ele havia recuperado a fala, porque até então ele não estava falando. E toda vez que ele tinha algum movimento, alguma reação, era divulgado para a mídia, já que ela estava toda em cima desse caso. Em 8 de outubro, ele iniciou a sua reabilitação. E nessa altura, ele já estava conseguindo sentar sozinho na cadeira de roda e também falar assim conversas bem curtas. Nessa época, a polícia já havia obtido seu mandado de prisão, mas eles esperavam pelos médicos para saber se o Aoba conseguiria aguentar o confinamento na prisão, já que ele estava num estado assim bem crítico. E aí, em 14 de novembro de 2019, ele foi movido para outro hospital em Kyoto para sua reabilitação final. A maioria da pele queimada de Aoba foi substituída por pele artificial experimental. A dele foi a pele experimental artificial, já que eles priorizaram as vítimas a receber a doação de pele humana mesmo. Então a dele foi artificial e ele teve 90% do seu corpo queimado. O Aoba acabou se recuperando da maioria dos seus ferimentos e aí ele se declarou culpado, ele pediu desculpa, disse que sentia muita culpa, muito remorso pelo mal que ele tinha causado. E ele agradeceu de todo o coração as pessoas que cuidaram dele no hospital. Ele disse que nunca tinha sido cuidado por ninguém daquela maneira, então ele disse que se apegou muito com os funcionários do hospital, já que ele teve um tratamento assim, até que bom, para uma pessoa que fez uma coisa tão horrível dessa. Ele recebeu até pele artificial, o que foi o primeiro caso no Japão da pessoa usar pele artificial foi nele. Não foi o primeiro a usar, mas com queimaduras tão graves foi ele. Então até janeiro de 2020, para vocês terem noção, o Aoba ficou hospitalizado, porque apesar dele conseguir ficar sentado na cadeira de roda, ele ainda não conseguia comer sozinho. E aí em 27 de maio de 2020 foi declarado que ele já estava melhor, que ele já poderia sim participar do julgamento, ele já poderia sim ser preso, e foi o que aconteceu. Ele foi levado para ser preso e aguardar o seu julgamento. Então, como eu disse, as questões, a motivação da Aoba tinha sido motivos de plágio, segundo ele. Mas a Kyoto Animation disse que recebeu sim o e-mail dele com o esboço dele, mas eles disseram que não tinha nada a ver porque o trabalho dele não passou nem da primeira etapa de avaliação. Eles leram a história, mas enfim, não foi uma das melhores e eles deixaram pra lá. Segundo a Aoba, ele sentiu que a Kyoto Animation havia roubado seu trabalho para o uso do seu anime de TV chamado Tsurune, que estreou em 2018. A Aoba indicou a cena específica que ele sente ter sido copiada, onde os personagens principais compram carne com desconto. A cena em questão acontece no episódio 5, que foi ao ar 8 meses antes do ataque, em novembro de 2018. Mostra os companheiros de equipe, Minato e Nanan, indo comprar comida para o retiro de treinamento do clube de tiro com arco. Minato sugere comprar carne que está perto do prazo de validade para economizar dinheiro.
Nanao está impressionado com este hack de economia. Minato diz que está acostumado a trabalhar com um orçamento familiar pequeno. A cena dura cerca de 2 minutos e meio. Então as pessoas, depois disso, pensaram que o Aoba ia pegar a pena máxima, que é a pena de morte. Só que por conta dos transtornos mentais dele, a sua pena pode ser diminuída, então de uma sentença dessas ele pode pegar a prisão perpétua. A emissora nacional do Japão, NHK, relatou que os especialistas médicos consideram Aoba mentalmente apto para ser considerado criminalmente responsável por suas ações devido ao elaborado planejamento do ataque. Então, apesar das pessoas acharem que ele tem transtornos mentais, que ele não sabe o que está fazendo, como eu falei para vocês, eles desconfiam que ele pode sim pegar a pena máxima, já que ele teve inteligência e capacidade suficiente para planejar esse ataque minimamente, com detalhes, com horas locais. Então, assim, é uma coisa que precisa ser pensada muito bem. Não que uma pessoa que tem algum problema, transtorno mental, não consiga pensar muito bem, mas para elaborar desse nível, gente, assim, é muito difícil. Eu não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Eu só tô dizendo o que foi publicado na matéria. O Aoba está atualmente detido na casa de detenção de Osaka, que possui instalações médicas. Ele está acamado e precisa de cuidados diários e está aguardando o seu julgamento. Ainda não tem previsão de quando isso vai acontecer. Pelo menos em todos os lugares que eu fui, gente, eu não achei. E olha que eu fui em muitos mesmo, estudei bastante. Então, é o que eu sei, é o que sabemos e... Enfim, esse foi uma das maiores tragédias do Japão. E esse foi o caso também, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o que você achou, se conhecia ou não. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.